Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Olivia do Instituto Singularidades e esta é uma aula do curso intermediário, ok? Curso de Português para Estrangeiros Intermediário, aula 2. O assunto da aula de hoje será pretérito. O que é o pretérito, pessoal? Tudo bem? Vocês conhecem essa palavra? Pretérito é a mesma coisa que passado. Vamos falar sobre isso? Para falar sobre isso, o roteiro da nossa aula será contar a história da nossa vida. Então eu vou começar contando da minha vida. Quem sou eu? Vocês sabem quem eu sou? Minha família veio do Japão. Eu vim de São Bernardo, minha mãe veio de Hiroshima, meu pai veio de Okinawa. E você, veio de onde? O verbo vir é conjugado dessa forma. Eu vim de São Bernardo. Você veio da Síria. Nós viemos do Japão. Eles vieram da Palestina. Elas vieram do Líbano. São assim que nós conjugamos o verbo vir, que é irregular. Eu nasci em Santo André. Então, minha mãe nasceu em Hiroshima, meu pai nasceu em Okinawa, eu e os meus irmãos nascemos no Brasil. Então, eu nasci em Santo André. E você? Onde você nasceu? Eu nasci em 1982. Minha mãe nasceu em 1958. Meu pai nasceu em 1960. Minha filha nasceu em 2017. E você? Quando você nasceu, eu já morei em São Bernardo. De 2000 a 2008, eu morei em São Paulo. Depois, de 2009 a 2012, eu morei no Paraná. De 2012 a 2015, eu morei 3 anos no Japão. Então, e vocês? Onde você morou? Conte pra mim, onde você morou? Eu já morei no Japão. Eu já morei na Inglaterra, morei na França e no Brasil. Eu já morei em São Paulo e no Paraná. E você? Em que lugares você já morou? Como nós conjugamos esses verbos? O verbo morar, viver, partir, por exemplo, eles são regulares. Então, nós falamos eu morei, eu vivi, eu parti. Para as pessoas, você, ele, ela, nós falamos você morou, você viveu, você partiu. E o nós? Nós moramos, nós vivemos, nós partimos. Vocês moraram na Síria. Eles moraram no Líbano. Elas viveram na Palestina. Eles partiram do Iraque. Então, esses são os verbos regulares. Nós temos aqui alguns verbos que mudam um pouquinho. Começar. Quando nós falamos no passado, nós falamos eu comecei. Deixa aqui. Você começou, nós começamos, eles começaram. Então, por exemplo, eu comecei a morar no Brasil em 2006. Nós podemos falar isso. Eu comecei a morar no Brasil em 2006. Posso falar aqui o verbo sair. Eu saí, você saiu, nós saímos, eles saíram. Aqui na primeira pessoa, nós temos uma forma um pouco modificada. Eu saí do Iraque em 2018. Nós podemos falar assim, eu saí do Paraná em 2013. Próximo, nós podemos usar também o verbo ficar e o construir. Eu fiquei no Brasil desde 2009. Eu fiquei no Paraná em 2015. Nós podemos falar assim, o verbo ficar, que conjuga dessa forma. Construir também tem uma alteração aqui, né? Eu construí uma casa. Você construiu uma barraca. Nós construímos um carro.
Eles construíram uma cabana. Então, são várias palavras aqui, vários verbos que modificam principalmente essa primeira pessoa aqui diferente, tá bom? O eu é diferente. Outros verbos. Chegar. O verbo chegar é muito interessante, porque nós usamos assim também. Eu cheguei. Nós usamos o verbo chegar, quando sou eu, nós falamos eu cheguei. Muda um pouquinho aqui. Então, eu cheguei no Brasil em 2011. Você chegou no Brasil em 2015. Nós chegamos no Brasil em 2012. Eles chegaram no Brasil neste ano. Eles acabaram de chegar. Nós podemos falar, eles chegaram agora no Brasil. Vejam esse desenho. Só eu cheguei cansado. Só a pessoa que corre aqui, né, o desenho, que chegou cansado. A outra pessoa não chegou cansada, porque foi de bicicleta. Bom, verbos irregulares nós temos vários no português. Esses são os mais importantes. Nós temos aqui o verbo ser, o verbo ir, o verbo estar, ter e fazer. Reparem que o verbo ser e o verbo ir são iguais. Quando nós falamos de um passado que é acabado, pontual, alguma coisa que já acabou, nós temos aqui a forma fui, né, do verbo ser e ir que coincidem. Então, vou falar só do ser. Eu fui uma boa estudante. Ele foi um grande poeta. Nós fomos muito famosos no passado. Eles foram extremamente ricos. Hoje eles são pobres. Então, nós falamos sobre o verbo ser de algo que acabou. E o verbo ir, quando nós falamos aqui, se refere a essa ação de deslocamento. Então, eu fui ao Rio de Janeiro. Você foi ao Rio de Janeiro. Nós fomos ao Rio de Janeiro e eles foram ao Rio de Janeiro. É exatamente igual a conjugação, mas o sentido do verbo, dependendo do contexto, é diferente. Ok? Estar, ter e fazer. Primeiro, estar. Em português, nós temos esse verbo estar, que indica uma situação temporária. Então, eu posso dizer, eu estive na Síria em 2008. Você esteve no Líbano em 2012. Nós estivemos na Índia em 2014. Eles estiveram em Jerusalém em 2005, ok? Depois o verbo ter. Ter significa aqui, ter alguma coisa, certo? Então, eu tenho no presente. E aí, no passado eu falo, eu tive. Então, eu tive um carro. Eu tive um carro. Você teve um carro. Nós tivemos um carro e eles tiveram um carro. Ou seja, a gente teve um carro, mas não temos mais. Fazer, o verbo fazer. Nós podemos falar aqui, eu fiz faculdade de Direito. Você fez faculdade de Direito. Nós fizemos faculdade de Direito. Eles fizeram faculdade de Direito. Continuando então. Os verbos irregulares. Querer, poder, saber, vir e dizer. O verbo vir, eu já falei aqui para vocês. Eu vou ler o verbo querer. Querer, ok? Eu quis, você quis, nós quisemos, vocês quiseram. Poder. Eu pude, você pôde, nós pudemos, eles puderam. Saber. Este é um verbo bem irregular, ele muda bem. Eu soube, você soube, nós soubemos, eles souberam. O vir a gente já falou, né? Eu vim, você veio, nós viemos, eles vieram. Dizer. O verbo eu disse, você disse, nós dissemos, eles disseram. Ok? Verbo dizer. Bom, vamos fazer uma história então. Esta sou eu. Eu nasci em Santo André, mas nunca morei nessa cidade. Eu morei e estudei até o ensino médio em São Bernardo.
Em 2000, mudei para São Paulo, para estudar na Universidade de São Paulo. Estudei inglês, francês e japonês. Trabalhei em muitos lugares e fiz muitos amigos. E vocês? Contem para mim como vocês são. Conte a sua história. Escreva sobre você. Então, vocês podem usar aqui este formato que eu coloquei para dizer sobre vocês. Então, onde nasceu, onde morou, para onde mudou, o que estudou, o que trabalhou, o que fez. Pode usar outras informações também, ok? Então, por favor, coloquem aí a atividade. Podem me enviar por e-mail. Alguma dúvida? Qualquer dúvida vocês podem me enviar também por e-mail. Mas essa atividade é bem simples, só precisa escrever esse texto e enviar para o e-mail professora.oliviayumi@gmail.com. E eu vejo vocês na próxima aula então. Muito obrigada e até logo!